Israel? Israel é bom demais. São Paulo. Rio. Curitiba. Cruzeiro, São Paulo. O que você está aprontando? Copacabana, Rio de Janeiro. Campinas. Curitiba. Baixa a câmera isso, porque a minha altura você sabe, né? Eu sou de Santa Catarina. Um beijo. נכנס לחיי, אולי זה גורל עיוור, מיום שהגעת חיכיתי לך עד שנכנסת לחיי. עכשיו תיכנסי יותר, לוחש לחתן, אצבע שותתת דם, והוא מתנדנד, והיא כמו מלכה עם זה, ואני מביט עם כל הרומנים סביב. תזמורת חתונות, נגנת שיר של מסעות. עכשיו, בתוך הסדר היומי פשוט, בתוך החדר ננסה לשוב לאהבה אחת. מותר להישאר קשורים בגב החוט, להיאחז במשהו לפני שכוחותינו עוזבים בבת אחת. עכשיו תהי גלויה כי גיליתי לך הכל, בתוך שמיכה מאוחרת טמנתי לך אותי. זה לא עניין של ים כי הים יכול לסבור, אבל לך שנה את עצב דעתי. Tá bom, Selma, muito obrigado. Isso, é. Tá bom, tá ótimo, obrigado. Um abraço, tchau. Selma fechou mais uma operadora aqui no Blumenau. Até o fim da tarde deve ter fechado TBA Belém, Brasília. Chegando tudo para isso. É. Tá. E já está operando os móveis? Já está operando da fábrica. Tá o B2, né? É o B2 normal. Desde sexta-feira. Então quer dizer que já saímos do outro satélite. Praticamente já. Quantos lares a Vinhos TV espera alcançar, Pastor Caio? Todos. Esperar alcançar. Enquanto... Todos que tenham. Esperar mínimo tudo. Espero tudo. No mínimo tudo? No mínimo tudo, esperar. Porque esperar não custa nada, né? Claro. E desmediocriza, né? Se você espera todos, podem se acusar de qualquer coisa mesmo de mediocridade. Quantos que a gente vai alcançar? Em 2 anos é outra coisa. 2 anos a gente deverá ter alcançado uns 3,5 milhões, 4 milhões de lares.
quanto tempo o senhor sonha com um canal de televisão, ou com uma televisão, ou com esse veículo, falar Há 21 anos. para ele, nele? 21 para 22 anos. Desde Manaus. Eu fiquei com uma vontade enorme desde que morava lá, era pastor lá e comecei a usar a televisão. Eu vi como aquele era um veículo extraordinário. E fiquei com uma vontade enorme de um dia a gente poder ter um canal de televisão que pudesse levar conteúdos na sua programação que fossem bons, fossem cristãos. Então ninguém está falando de um canal religioso com culto 24 horas por dia, porque eu não conseguiria assistir esse canal. Falando de um canal cristão, que tem a programação cristã 24 horas por dia, e tem a culto também, mas não é um canal de cultos. Também. E aí quando surgiu a chance da Vinde TV, a gente começou a trabalhar por isso, estamos fazendo tudo possível. Gastando tudo que a gente tem e que a gente não tem. Para tentar realizar. Trabalho também. O senhor falou conosco no restaurante uma frase que o senhor gosta muito. Se você tem um sonho, vá até lá e faça o teu sonho acontecer, não é? Realize o teu sonho. O senhor vive movido por isso? Não só por isso. Sim. Eu sou uma pessoa que tem sonhos, visões, imagino coisas. Minha mente não precisa ver nada para ver. Tem gente que mesmo depois que está construído, você mostra e ele não vê ainda. Mas Deus me deu uma mente que eu não preciso de materializações para enxergar o que pode ser. Isso ajuda, porque você imagina e você enxerga na imaginação aquilo com tanta vividez que você começa a trabalhar por aquilo, é quase como se aquilo já estivesse diante de você, porque de fato já está, você já construiu aquilo dentro de você. Quando você constrói as coisas antes dentro de você, fica muito mais fácil construí-las fora de você. E esses sonhos animam a vida da gente. Eles desmediocrizam a existência da gente. Eles elevam a gente para um outro patamar e realizam essa ansiedade da alma que é voar. הכל השיר, לא עוד בשר ודם, לא עוד אישה חיה, אבל השיר קיים. Graças a Deus. Como vai, querer? Você fala de baixo, ele senta aqui, ele senta embaixo, você fala de frente. O som está muito de frente, né? Ali está. Como é que faz? Ou aqui. Mas o som tem que vir atrás do câmbio. Mas é preferível, porque se ele vai ficar na sombra, para ele brasileiro vai ter frio. O negócio é Eu penso que aqui eles podem sentar tudo, você pode separar aqui em cima. Mas não é bonito aqui. O bom é na grama. Na grama? Tem que ter charme. é mais bonito. E aqui tem. Gostaria também. Então lá. Tem que ser charmoso, né? Aí tem a tribuna. É nas pedras.
Ué, essa não. Deixa eu ver se essa. Eu descobri Cadê o Daniel? Daniel, cadê o som? Tá chegando? Vamos chegar pra cá. ובלילות את לא תראי בחושך לא ובימים Deus te jurar prevalecer Deus te jurar Cantar ao Senhor, onde se וביחד נזדקן תחת עץ צוחק, יחד נגלף מקל, יחד נתרחק, ואחר כך נזדקק לאותו הריב שחרב. Eu disse hoje de manhã que eu encontraria vocês no inferno. E aí um irmão até falou, tá amarrado. Eu vejo vocês às 2 horas no inferno. Vejo vocês às 2 horas no inferno. Ele, misericórdia, Senhor. Mas aqui é o inferno. Não é uma delícia o inferno? É gostoso. É gostoso aqui no inferno. Olha só, gramas verdes. A gente cantou o Salmo 23 no inferno. Porque até o inferno se converte, se a gente der chance a ele. Né? Oi? Como? Vira o céu. Por que a gente está aqui? Porque eu queria falar 3 ou 4 coisas que eu queria que você guardasse. Primeiro tem a ver com como é que na Bíblia montanhas e vales cumprem papéis diferentes. Se você vai lendo, especialmente no Velho Testamento, algumas coisas vão ficando claras. Quase que invariavelmente, os altares são erguidos nas montanhas e os sacrifícios são feitos nos vales. Frequentemente você vê, os altares são feitos nos montes. Mas, invariavelmente, quando você vê algumas alusões a vales, o no vale é o lugar da guerra, aonde as decisões militares são tomadas, aonde sangue é derramado. Vales são lugares de conflito, de decisão. Vales são lugares de sacrifícios. E aqui, como não podia fugir à regra, a gente tem no alto do monte, mais para lá o Monte de Sião, os símbolos dessas elevações espirituais, Monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. E aqui, no vale, na parte baixa, o inferno, o lugar da crise radical. Por que que se desenvolveu neste lugar essa ideia de inferno? Nenhuma ideia nasce do dia para a noite. Ela é tecida, ela é entretecida, ela é alimentada, ela é
objeto de um tricô cultural que vai sendo feito devagarinho. É uma costura lenta, até que um determinado pano, com uma certa configuração cultural, histórica, ganha forma, ganha densidade, e aí aquilo que foi empilhado e desenhado durante anos, subitamente toma concreção, toma uma face, e essa face impressiona para sempre as gerações. Esse lugar aqui foi sendo associado no curso dos anos a essas realidades escuras, sombrias, por um fato simples. A gente lê sobre o rei Salomão, que foi rei em Jerusalém, na glória maior de Jerusalém, que à medida em que ele foi se tornando sábio e com a sua sabedoria, o seu poder cresceu e a sua influência política também, e ele se enriqueceu sobremaneira, que o seu harém foi se tornando muito vasto, muito amplo. Ele trouxe mulheres de nações as mais diversas e fez um harém internacional, onde ele tinha 600 esposas e mais de 300 concubinas. E precisava de intérprete para poder falar com todas elas, porque eram línguas as mais diversas. E diz a Bíblia que à medida em que Salomão foi ficando idoso, ele foi cada vez se internurando e se apaixonando mais pelas suas mulheres. Ele era desses homens que conseguem amar a muitas mulheres de uma vez só. Todo dia ele olhava para ele, e ele ficava apaixonado por uma. Aí no outro dia ele olhava outra, todo dia era uma paixão. E elas estavam ali para inspirar esse enternuramento real. Só que diz a Bíblia que à medida em que ele foi ficando velho, ele foi ficando bobo. E aí, não só ele se apaixonava, mas ele fazia tudo que as mulheres mandavam. E como elas vinham de nações diferentes, elas tinham deuses diferentes. E aí ele começou a construir altares a Astarote, começou a construir altares a deuses dos Moabitas, dos Edomitas, de outros povos. E também, diz a Bíblia, que ele construiu altares a Moloque em Jerusalém. E Moloque era um deus para o qual se fazia sacrifício humano. Ele pagou um grande preço, porque algumas gerações depois disso ele teve um neto, que era neto não numa linha direta, mas filho de filhos dele, chamado Manassés, e que não conseguiu sobreviver espiritualmente à influência desse deus pagão Moloque. Porque diz a Bíblia que os ecos desse sincretismo religioso, iniciado nos dias de Salomão, praticado por ele, afetou a outras gerações, incluindo Manassés, que devia ser um ser humano de alma diversa, complexa, uma pessoa ansiosa, com desejos os mais distintos. E pessoas de alma complexa podem dar naquilo que é melhor, como podem se transformar naquilo que é pior. Podem virar grandes santos, com capacidade de diversificação de sentimentos imensos, como também podem se transformar em pessoas extremamente perversas na sua complexidade interior. E Manassés caminhou para esse caminho de uma complexidade que se tornou perversa. De modo que ele foi o pai dos grandes sincretismos aqui em Jerusalém. Ele dizia que adorava ao Senhor, Deus dos seus antepassados, enquanto também oferecia sacrifícios aos deuses os mais diversos. Ele, conquanto dissesse que Deus era soberano, criador dos céus e da terra e o mantenedor do destino de cada um de nós na vida, ao mesmo tempo imaginava que os astros, nas suas posições estelares, eram capazes de condicionar, determinar também cada uma das nossas ações e influenciar de maneira quase que decisiva nos nossos atos, de tal modo que ele também se curvava diante dos astros dos céus. E muito mais do que isso, ele se tornou médium, invocando espíritos de mortos, necromante,
ele tinha na sua corte bruxos e feiticeiros que o serviam, e ele chegou ao extremo de trazer alguns dos seus filhinhos e os imolar aqui neste vale, no vale de Inom, matando as crianças e as oferecendo sobre altares pagãos neste vale, fazendo uma abominação ao Senhor. A ideia desse vale ligada a essas abominações, a juízo divino, a ira divina, ganha força aí, nos dias de Manassés. Prossegue e cresce. No tempo do Novo Testamento, a gente encontra uma situação interessante. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. E lá no grego, a palavra utilizada para designar inferno é Geena, que alguns estudiosos, ou mesmo a maioria deles, acreditam que no caso do Novo Testamento é uma perversão do termo hebraico Geinom, que significa vale do filho de Inom, vale de Inom. Geinom acabou se transformando nessa transliteração para o grego em Geena, para designar a ideia de inferno. E aí, os historiadores não são unânimes, mas alguns acham que essa ideia naqueles dias se tornou forte porque parte do lixo da cidade também era queimado aqui, de tal modo que faria sentido aquilo que Jesus diz em Marcos e que é repetido também em Mateus, de que o inferno é aquele lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Porque esse é o lugar da lixeira. O fogo não apaga e como os objetos jogados ali estão em putrefação, é lugar também de verme. E essa é uma ideia que então cresce no imaginário dos cristãos no Novo Testamento. Então essa era a primeira coisa, vocês vejam como um símbolo é formado. Ele vem com uma paixão que se transforma numa frouxidão que dá lugar a uma idolatria com Salomão, que acaba impregnando a consciência de um descendente dele, Manassés, que comete um ato brutal e imola seus filhos a uma divindade pagã, e o lugar daí em diante é visto pela imaginação religiosa judaica como um lugar abominável. E no Novo Testamento, se era o lugar da lixeira, cresce ainda muito mais isso, é o lugar do inferno. E aí, Geinom se transforma em Geena, que designa inferno. Agora olha aqui para mim. Isso é interessante, eu não sei se você acha isso interessante, eu acho. Para a gente perceber como as coisas são muito menores do que os seus significados, não é mesmo? Você podia imaginar, morando lá no Brasil, que a ideia de inferno pudesse ter sido desenvolvida num lugar, num valezinho desse aqui? Hã? Podia ter sido, era no Grand Canyon, isso é enorme, ou na Chapada dos Guimarães, hein? Lá perto da sua cidade, ou no sertão do Brasil, lá também tem um portão do inferno, né? Todo lugar tem, infelizmente. Mas olha só, veja como os lugares são menores do que os seus significados, não é verdade? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vem aqui a Israel, às vezes a gente cai quase que naquele terreno da idolatria, querendo idolatrar os lugares. Os lugares não valem o seu amor, a sua paixão. Viva não de lugares, viva de significados. Os significados é que são imensos, são enormes. Os lugares foram ficando pequenininhos à medida em que a significação foi crescendo, porque a significação cresce com símbolos, e símbolos são inesgotáveis. Essa era a primeira coisa que eu queria que você guardasse aqui nesse lugar. A segunda tem a ver com um outro fato. Aqui nesse lugar, eu fico extremamente impressionado com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus. Porque a vida de Manassés é um desses acontecimentos do Velho Testamento que mais me internecem, que mais me provocam.
Porque ele é esse moço que se transformou num rei mau, perverso, sincrético, confuso. Foi ficando maligno a ponto de imolar seus próprios filhos. Violou todos os referenciais da vontade de Deus possíveis. E Deus permitiu que o juízo divino viesse sobre ele. E a cidade de Jerusalém caiu sob os seus inimigos. E o rei Manassés foi levado para o cativeiro. E a Bíblia diz que lá no cativeiro, atrás das grades, Manassés experimentou uma crise parecida com a daquele pessoal que está em Bangu 1, alguns deles se convertendo atrás das grades. Gente que matou, que roubou, que estuprou, que sequestrou, que praticou os piores atos, que feriu e transgrediu a vontade de Deus e que esfolou e destruiu relações humanas. Manassés está ali, atrás das grades, quando uma luz se acende dentro dele. Aí ele lembra que ele é neto de Davi. Aí ele lembra da aliança do Senhor com Davi. E aí ele lembra que Davi também foi um homem que, no meio de tantas virtudes, cometeu pecados. E que buscou a Deus com o coração quebrantado e recebeu misericórdia e perdão. E aí, na prisão, a consciência dele se sensibiliza. O coração dele se quebranta. O espírito dele se convulsiona. Ele cai em si e discerne, percebe a loucura toda que a vida dele tinha se tornado. E aí ele se curva diante de Deus e diz a palavra de Deus que Manassés muito se humilhou e orou e buscou ao Senhor de todo o seu coração, pelo que o Senhor se compadeceu de Manassés. Isso é uma coisa fantástica. Não há religião do mundo nenhuma que trate o ser humano e que conceba a Deus dessa forma. É só a revelação de Deus dada a Abraão, sobre a qual nós falamos ontem à noite e hoje de manhã, e que se espalha pelo Velho Testamento e que depois se escorre para nós cristãos no Novo, é que concede a Deus assim: justo, santo, mas cheio de misericórdia e de compaixão. E que o vê como esse Deus em quem a misericórdia sempre prevalece sobre o juízo. Um Deus que tem prazer na restauração, que tem prazer em levantar seres humanos e não em esmagá-los ou vê-los autodestruir em si. É só aí, na palavra de Deus, que Deus volta atrás. Que Deus se arrepende de seu próprio juízo, usando uma expressão humana para designar um sentimento indescritível que existe no coração de Deus, porque Ele é o único que volta atrás sem precisar admitir que errou. Ele volta atrás simplesmente porque nós humanos não sabemos como descrever essa tomada de ação de Deus na direção de realizar a nosso favor o bem que a gente precisa na nossa própria perdição. É só também aqui na palavra de Deus que a gente encontra, mais do que em qualquer outro lugar da terra, o poder e a força de um arrependimento. Desse espírito que se agarra ao tempo com o desespero e a vontade de voltar ao passado, para reajuntar tudo que no passado foi destruído, para trazer à vida aquele a quem se matou, para recuperar aquilo que nós desperdiçamos, para refazer aquilo que a gente desfez. O arrependimento não reconstrói o passado, mas ele tem o poder no presente de nos refazer em relação ao passado, de tal modo que mesmo não refazendo o passado, nós nos refazemos diante de Deus como alguém que dentro de si mesmo reconstruiu tudo aquilo que no passado havia destruído. O arrependimento tem esse poder de erguer e de reerguer em nós tudo aquilo que um dia fora de nós a gente destruiu. E aí Manassés experimenta isso.
E arrependimento é uma graça divina. Não acontece com hipopótamos, rinocerontes, leões, nem com os dragões de Komodo. Acontece com seres humanos, com gente dotada de consciência, com espíritos que habitam corpos na terra, eu e você. E aí, atrás das grades, ele experimenta isso e deixa Deus experimentar o sentimento da misericórdia que vem e agasalha e abraça esse ser, bicho e monstro, para a maioria de nós. E o Senhor se compadece dele, lhe restaura a sorte e lhe devolve a Jerusalém, de tal modo que ele vem, recomeça a vida. A conversão de Manassés é uma das conversões mais fortes do Velho Testamento, das mais chocantes. Agora, há uma lição para a gente aprender daí, sabe o que é? Mesmo ele se convertendo ao Senhor, ele não teve o poder de arrancar do imaginário da população um mal que ele tinha feito. Porque o lugar continuou com fama de lugar amaldiçoado, onde ele tinha imolado seus filhos. Aí a gente vê o seguinte, sabe o que? Os limites das nossas mudanças. Tem certas mudanças que acontecem com a gente que alteram o mundo em volta, tem outras que não. Alteram a gente, mas não tem força para alterar o mundo. A conversão de Manassés é uma dessas. Ele muda, mas o símbolo não. O símbolo continuou. Isso deve fazer com que eu e você prestemos uma atenção enorme no que diz respeito às produções da nossa vida. Porque às vezes lá na frente você se arrepende e diz, mas agora eu mudei, por que que todo mundo continua ainda a me ver assim? Às vezes a gente tem que carregar diante de Deus isso, e essa é a mais pesada de todas as cruzes, sabe qual é? É a do convertido que não consegue se ver livre dos símbolos que um dia ele criou. Ele fica jogando aquilo para fora, e ele tem que viver com as consequências. E tem que ser mais crente ainda. Para poder dizer, mesmo que eu não consiga mudar o imaginário das pessoas, eu sei que a minha realidade diante de Deus é uma outra e eu não vou voltar atrás. Se houver alguém aqui vivendo isso, alguém que ficou menor do que a sua fama, aguenta firme. Você vê toda hora gente que se converte, mas a fama não. Não é? E o coitado passa a vida inteira se explicando. A fama ficou maior do que ele. Aguenta firme em nome de Jesus. Por último, gente, eu queria falar o seguinte. Nós cristãos, ultimamente, nos tornamos pessoas muito amedrontadas, muito pagãs. Muito pagãs. Alguns dos sujeitos mais pagãos que eu conheço a sua maneira de ver as coisas são cristãos. Medo de tudo, esse chão aqui está amaldiçoado, essa pedra está amaldiçoada. Se eu encontro vocês no inferno, está amarrado. Mas não foi para o inferno que Jesus, não foi para o inferno que Jesus me mandou ir? Foi não? Não foi para o inferno? Foi ou não foi? Foi? Eis que tu és Pedro. Não é? Mateus 16, o que que diz lá? Hein? Edificarei a minha igreja sobre esta pedra. E o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Ele falou, olha, vai para o inferno. Arromba a porta do inferno, entra no inferno, arranca o pessoal do inferno, salva o inferno. Quer dizer, eu estou sendo extremamente bíblico quando eu disse eu encontro com vocês no inferno, porque a minha missão tem que ser na porta do inferno. Arromba, pega mais um, puxa mais outro, joga o laço. Não é? Mas nós ficamos muito amedrontadinhos. Tudo é maligno. Essa água aqui eu não sei se eu bebo, porque aquela mulher ali tinha cara de bruxa, ela pegou no copo. É um medo. Esse acarajé eu não sei se eu como, sei lá.
que aquela mulher consagrou esse negócio. Essa planta aqui, comigo ninguém pode, não, na minha casa não dá. Eu não tenho comigo ninguém pode. Ah, reverendo, mas o senhor entrou na minha casa, está amarrado. Tem aqui esse comigo ninguém pode, tira daí. Eu não sabia que há duas criações no universo, uma que Deus criou, outra que o diabo criou. Vai ver que Deus não criou a comigo ninguém pode, quem criou foi o diabo. Foi? Todas as coisas são puras para os puros. Por meio da oração e da ação de graças, tudo é santificado. Pega comigo ninguém pode e oferece a quem criou comigo ninguém pode. Se comigo ninguém pode, tu não podes nada, eu vou te doar para aquele que pode tudo, que foi quem te fez. Aleluia. Ser abençoada. E acabou. Paulo diz que quando você vai ao mercado, você não deve perguntar pela origem de nada. Compra tudo que te der vontade, foi gostoso, cheirou bem, pega. Chega em casa, dá graças a Deus e traça. Só isso, está lá, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10. Porque não há nada que não tenha sido criado por ele. Esse vale aqui não foi criado por Moloque, nem para Moloque. Talvez para moleque. Brincar aqui à vontade, Moloque não. Agora, frequentemente a gente entrega terrenos a Moloque que não foram criados por Moloque, não são de Moloque, são do Senhor. A gente não anda mais ali, não passa mais ali, não cheira mais ali, não toca mais ali, e a terra vai ficando pequenininha. Eu vejo toda hora o mundo dos cristãos está desse tamanhinho, daqui a pouco não dá mais para o cara se mexer. Ele não pode, não pode mais nada. Se ele está ficando assim, tem que virar bailarinos e não sair mais do lugar, porque não tem mais espaço. São um mundo pequeno. Não parece com o mundo da Bíblia que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. É do Senhor. Tudo. Quem tem que pedir licença para entrar não sou eu, que sou filho de Deus em Cristo Jesus. É do Senhor. Esse vale também. E eu fico feliz que a maldição tenha sido arrancada do vale. Olha que lugar maravilhoso. Nossa missão nessa terra é transformar infernos em jardins. Nossa missão neste mundo é apanhar os karmas e transformar os karmas em carmens. Transformar o karma em lugares habitáveis, em possibilidades, transformar o karma em alternativas. Essa é a nossa missão nesse mundo. Como cristão, não aceite a diminuição do espaço. Não aceite. Se eu vim, disse Jesus, para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E mais do que isso, Paulo diz que ele orava pelos cristãos, pedindo a Deus que eles recebessem revelação da altura, da profundidade, da largura, do comprimento, do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. E ele insiste nessa tese, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E afirma, sem medo, eu estou bem certo, de que nem morte nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então pare de andar com um pezinho de bailarina, pise no chão, ande à vontade, tome posse, põe o pé firme e diga: a terra é do Senhor. E eu sou filho dele. Não estou com medo de maldição e nem de sombras, porque em nome de Jesus, esse lugar que eu estou pisando é terra santa. Em nome de Jesus, amém? Então, essa é a mensagem aqui do Vale de Inom, que eu queria que você guardasse com você, levasse consigo, tá bom? Vamos orar juntos?
Ó Pai, te agradeço por tu nos teres trazido aqui nesse dia tão lindo e pelas chances que tu nos dás de experimentarmos aqui o teu amor, a tua graça, a compreensão da tua misericórdia, da tua compaixão, do teu perdão. Que tu nos ajude, Senhor, a também sermos pessoas que perseveram firmes mesmo quando a nossa fama se torna maior do que nós por um tempo. Mas ajuda-nos a não desistir, ajuda-nos a viver para negar a fama. E eu quero pedir também que tu nos dês essa consciência grande, profunda, de que nós em Cristo podemos transformar o inferno em jardins em nome de Jesus. Os lugares mais amaldiçoados nos lugares mais abençoados. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Mercadante. Vamos lá, leva para os atletas e manda para o Aloysio Mercadante. Deus te abençoe. Tchau. Pastor, em todos... Desculpa, pastor. Vamos lá? Ah, tá bom. Sim, querido. Em todos os lugares que o senhor vai, o senhor é sempre assediado, assim, as pessoas querem ver, falar, ouvir, cumprimentar, tirar foto, filmar. Não tem um lugar onde isso não acontece de jeito nenhum, na minha casa. Lá ninguém quer saber de tirar foto comigo, eu não assino nada. Hoje em dia nem cheque. Gente, olha o chão. Vamos agora. Vamos lá. Toma cuidado aqui com a maldição. Alfredo! Do Vale do